Muito prazer, boa tarde. Eu acho que a Eliane falou muita coisa muito importante, né? Os colegas aqui de mesa. E aí, eu queria voltar na primeira pergunta que a Eliane nos fez para nos provocar, que nós precisamos desaprender para promover o cuidado em liberdade. E eu acho essa uma pergunta difícil, né? Porque eu não sei se eu penso primeiro no que eu preciso desaprender para cuidar em liberdade ou no que eu preciso aprender para cuidar em liberdade. O que é o cuidado em liberdade? O que é o cuidado em liberdade? Que é o mais importante, porque Certeza. às vezes a gente fala assim, a gente precisa de liberdade para ir cuidado, mas a gente está preso onde? Você está querendo dizer uma cadeia, um hospital? Não, às vezes a gente está preso na própria casa. Às vezes a gente está atendendo um ente querido dentro de casa, porque a gente não tem a liberdade de deixar ele estar por fora da casa. Então, o que é liberdade? O que é liberdade, gente? Essa que é a questão da colega. O que é liberdade? E eu acho que essa é uma pergunta muito pertinente, né? Acho que a gente, antes da gente pensar o que é cuidado em liberdade, o que é cuidado, o que é liberdade? Alguém se aventura? O que surge? Quais são as primeiras palavras? Quais são as primeiras imagens? Quais são as primeiras emoções que surgem no teu peito e na tua mente quando você pensa na palavra cuidado, depois quando você pensa na palavra liberdade e quando você tenta encaixar as duas? Então, tudo que vocês vão ouvir aqui de profissionais da saúde mental são as nossas reflexões baseadas nas nossas verdades, nas nossas vivências. Não são conceitos estáticos, prontos, cristalizados, que as pessoas devam comprar para si. Mas é material para reflexão. É lógico que a gente já viveu bastante coisa, a gente já refletiu bastante sobre saúde mental, então faz sentido às vezes falar, nossa, que interessante essa maneira de pensar, mas não comprar o pensamento alheio, a gente precisa construir a nossa compreensão sobre essas questões. Então vou falar rapidamente do que é para mim, para não tirar a chance de fala dos colegas e de quem mais quiser participar. Para mim, o cuidado de uma pessoa é a gente olhar para a pessoa além do que a gente vê, além do corpo que está na minha frente. É olhar para essa pessoa e imaginar como será que é. Eu nunca vou saber como é, porque eu não estou no lugar dela. Acho importante a gente partir desse lugar. Mas como será que é? Para a pessoa, a gente está falando tanto do paciente, né? Do indivíduo que está aí buscando uma terapêutica, um tratamento. Mas vamos olhar para além, né? Como que é também para a mãe, para o irmão, para a avó, para o vizinho que acode? Como que é para a comunidade? A gente fala muito em pares, né? O indivíduo e seus pares. Quem são os pares do indivíduo? São as pessoas que convivem com ele, que participam do cotidiano, da vida dessa pessoa. Então, para mim, cuidar começa a partir desse olhar, em que eu procuro estar aberto, porque entender é uma palavra muito forte, mas eu procuro estar aberto a tentar observar essa pessoa para fora do que eu trago como conceitos da minha própria vivência. Eu acho que a gente está tomando cuidado com o próximo quando a gente faz isso. Então, cuidar não é dar só remédio, né? Porque quando a gente está pensando aqui, saúde mental, está falando de paciência, de coisas tão biológicas, né? A Ângela trouxe uma palavra importante, um modelo biomédico, né? O que é isso também? O modelo biomédico é isso, é a gente olhar para a pessoa, essa pessoa é um CDF32, né? Ela é um diagnóstico. É muito comum a gente ouvir psiquiatra falando isso. Chegou um pacientinho lá, um F não sei das quantas? Não. Chegou o senhor Mário, esposo da dona Joana, filho de alguém que tem 3 filhos. A pessoa é muito mais do que um código, do que um diagnóstico, do que a quantidade de remédios, do que a combinação de medicação que ela toma, do que ela já fez anteriormente na vida ou do que ela vai vir a fazer. Então, cuidado, para mim, é essa palavra que está o tempo todo no SUS. É a integralidade. É a gente se aventurar a, pelo menos, tentar, porque às vezes a gente não vai conseguir, mas pelo menos tentar observar um indivíduo na sua integralidade. Então, isso para mim é cuidado, tá bom? E liberdade, para mim, é a gente dar a possibilidade da pessoa ser, se expressar. É lógico que a gente vive em sociedade, existem normas, a gente não pode simplesmente fazer o
que a gente bem entende, mas a gente também não pode tolher o tempo todo as pessoas de ser como elas são, mesmo que elas sejam tão diferentes do que a gente é ou do que uma maioria talvez acredite que seja.